Você abrir sua Bíblia lá no livro de Miqueias capítulo 2. Se você se lembra, você que está aí conosco, já fazem 2 domingos, que não compartilham a mensagem sobre Miqueias, mas nós começamos uma série de mensagens neste profeta, com o nome Em Nome da Justiça, porque o profeta Miqueias deseja fazer justiça, ou deseja conclamar a justiça de Deus, para o povo. Então, abre a sua Bíblia lá. Enquanto você abre, eu já cumprimento aqui também os nossos visitantes, você que nos visita, sinta-se bem-vindo em nosso meio. Depois, os irmãos já sabem, nós temos o nosso tempo de confraternização ali, um chazinho ali, e você permaneça conosco, para que a gente possa conhecê-lo também. Vai ser bênção demais. Miqueias 2, versos de 1 a 5, nós vamos ler, e como a gente se propõe a ler todo, ou pensar em todo o texto de Miqueias, como fazemos, que é chamado de pregação expositiva, a gente vai texto a texto, nós precisamos falar e conversar sobre textos que talvez seriam difíceis, textos que facilmente a gente fugiria, porque eles são textos pesados, Mas se é a palavra do Senhor, nós precisamos olhar para Ele e entender o que Deus tem para nos falar. E hoje, a mensagem de hoje eu chamo de justiça soberana, porque Deus está falando para aquele povo como será o peso do pecado que eles cometeram. Acompanhem comigo aí, Miqueias 2, de 1 a 5. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão orgulhosos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo ele a troca, como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Amém? Difícil falar amém por esse texto, mas é amém, palavra do Senhor. Tem uma diferença entre o capítulo 1 e o restante do livro de Miqueias. O capítulo 1, do qual já falamos, ele fala profundamente contra a idolatria. E os estudiosos perceberam que Miqueias está lá num tempo do ano 700 e pouco antes de Cristo, em que até o ano 722 ele pregava contra o reino de Israel do norte, como se diz, Samaria, um povo profundamente idólatra. Mas aquele reino foi destruído. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu, que veio a destruição para eles. E aí sobrou o reino de Judá, o reino do sul. Eles eram idólatras, mas chegou um rei abençoado, usado por Deus, chamado Ezequias. E o rei Ezequias fez uma espécie de um avivamento, uma reforma, uma transformação. Mandou tirar todos os altares idólatras, pelo menos os que eram visíveis. Ficou ainda altares em locais escondidos, mas tirou do templo do Senhor. Imagina, no templo do Senhor tinha altares idólatras. Ele mandou passar o trator em tudo. E trouxeram a lei do Senhor, começaram a ler a lei do Senhor. Que maravilha, que grande avivamento. Mas aconteceu algo tão ruim quanto a idolatria. O povo começou a ir no templo, numa espécie de igreja daquela época, começou a aparentar ser religiosos, aparentar servir ao Senhor, ou seja, ter a aparência de, porém, eles continuaram injustos, continuaram sendo maldosos com os outros, continuaram fazendo o mal, e aí talvez numa espécie de um pecado ainda pior. Sabe por que o pecado ali parece que é pior? Porque quando você é um idólatra, você sabe que você não está servindo a Deus. Quando você está servindo a algum outro Deus, você tem que se converter ao Deus verdadeiro. Parece óbvio, mas é isso. Agora, quando nós servimos a Deus falsamente, aí alguém vai dizer para você: mas você precisa servir a Deus. E você diz: não, mas eu sirvo a Deus. Percebe? Quando nós fingimos que servimos a Deus e não vivemos de verdade a nossa vida cristã, aí a pregação, até mesmo a leitura da Bíblia, começa a se tornar
a gente começa a ser falso, né, hipócrita em relação a isso. Tem uma lista, uma triste lista, no livro de Timóteo, quando Paulo fala ao Timóteo, 2 Timóteo 3, ele fala uma lista muito terrível, que haverá homens amantes de si mesmo, blasfemos, obstinados, traidores, tem um monte de coisa lá, e diz ainda assim, gente que tem aparência de piedade, mas que nega a eficácia dela. Eu acho interessante essa palavra. Gente que tem aparência de piedade, sabe o que é? Gente que aparenta ser espiritual. Paulo, quando fala a Timóteo, 2 Timóteo 3, parece que ele não está falando de gente que não ia na igreja. Ele não está falando de gente que não conhecia a Jesus. Está falando de gente que conhecia, que poderia recitar coisas bíblicas, ou conhecer, talvez até mesmo pregar, quem sabe, mas negava a eficácia da piedade, ou seja, a sua vida demonstrava que ele não acreditava naquilo que dizia. Este é um problema sério, e o povo de Israel, o povo de Judá, na verdade, está vivendo esse problema agora. Eles têm aparência de piedade, mas a sua vida é profundamente injusta, profundamente injusta. O que está ocasionando aqui é o que a gente conhece como corrupção. Já ouviu falar de corrupção? É uma palavra bem desconhecida da nossa realidade, né? Infelizmente não, né? É uma palavra muito conhecida de nós. E aí, o Senhor, por meio do profeta Miqueias, começa a mostrar, e eu chamo essa primeira parte de um raio-x da injustiça. O que acontece no coração e o que acontece para que pessoas sejam injustas. Portanto, nesse raio-x, Deus começa a mostrar como que nasce um injusto. Como que nasce um injusto? O verso 1 fala que eles estavam já na sua cama, ou seja, já na hora de dormir, quando acorda, já estão pensando em coisa errada, já estão pensando em algo errado para fazer. Agora a gente precisa retroceder um pouco para pensar na nossa própria maldade. A palavra diz, e nós sabemos que todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Você conhece esse texto? Romanos 3, 23. Mas por que isso é tão difícil de entender no mundo de hoje? Por que quando nós falamos para as pessoas de fora que você é mau, que eu e você somos pecadores, que todos nós somos injustos, essa é uma palavra que não entra na cabeça do ímpio. E às vezes não entra na nossa cabeça também, é uma palavra de arrependimento. Por quê, irmãos? Porque a visão deste mundo é que todo mundo nasce bom. Sabia disso? A visão deste mundo é que todo mundo nasce bom. Todo mundo é bonzinho. Tem um filósofo que diz que o ser humano nasce bom, a sociedade que o corrompe. É por isso que nós vemos, fazer um parênteses aqui, chato até de fazer, mas é por isso que nós vemos, o camarada vai lá e mata e causa um monte de tristezas, e alguém diz assim, não, mas esse é uma vítima. Por quê? Porque na cabeça de algumas pessoas, todos são bons no final da conta, mas a palavra de Deus fala exatamente o contrário. Todos nós somos maus e precisamos de arrependimento, E na verdade a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela não faz diferença entre pecados e pecados. Há perdão para todo tipo de pecado. Isso é maravilhoso. Mas nesse raio-x da injustiça, nós percebemos o quê? Que todos nós pecamos e em algum momento nós estamos afastados da glória de Deus. E quando nós olhamos isso, quando nós olhamos o injusto, né, esse que maquina o mal, nós temos a possibilidade de enxergar os outros, mas temos uma possibilidade ainda maior, irmãos, de enxergar a nós mesmos. E aí eu pergunto para você, qual é o mal que você maquina? Existe algum pecado que lhe bate a porta? Eu gosto desse conceito, parece um pouco estranho. Quando Deus fala a Caim, Deus fala que o mal lhe bate a porta. E eu ouvi certa vez, e me pareceu, pelo menos para mim, algo sensato de entender, que parece que nós temos um pecado que é o nosso pecado de estimação. Já ouviu falar esse termo? É aquele pecado que se você está bem, você não faz. Mas quando você começa a retroceder, quando você começa a ficar fraco na fé, ele é o primeiro que vai estar batendo na sua porta. Talvez seja independente, qualquer que é a área do pecado. Alguns têm pecados mais relacionais, outros mais pessoais, vamos dizer assim. Mas é bom saber para que você fique atento qual é o pecado que lhe bate a porta. Aquele primeiro, mais fácil de você cair, que será a porta de entrada para os outros.
Deus está nos mostrando que todos nós somos injustos, e agora, nesse raio-x da injustiça, nós vemos gente cegos por poder. Ainda acontece hoje, gente cegos por poder. O poder corrompe e desumaniza. Aqueles lá estavam nas suas camas pensando mal, pensando em iniquidade. À luz da alva praticavam o mal, porque tinham o poder de fazer isso. Agora veja bem, tem gente que os bens valem mais do que as pessoas. Quando Jesus nos ensina a amar as pessoas, eu me lembro que também é um ensinamento muito válido que nós devemos amar as pessoas e usar as coisas, e não o contrário, né? Amar as coisas e usar as pessoas. Jesus, ou melhor, aqui o texto de Miqueias está nos ensinando que quando nós começamos a ser mal, nós começamos a desejar o mal aos outros, de alguma forma, e a maldade vai se aprofundando. Apesar de ser difícil falar isso, mas é a verdade que pode acontecer conosco. No verso 2, fala que eles cobiçam, então eles começam no seu coração, cobiçam, arrebatam, depois eles tomam e fazem violência. Percebe? É uma violência que vai se aprofundando, a coisa vai ficando crescente. Mas o raio-x aqui é o seguinte, tudo começa onde? Começa no coração. Talvez você não seja desse tipo aqui, acho que ninguém é assim, né? Que tem poder suficiente para, como era naquela época, de arrancar as pessoas das casas, destruir as casas, fazer ali o que queria, porque era isso que esses homens injustos estavam fazendo. Arrancavam os pobres, né, que eram mais fracos, vamos dizer assim, para se defender, e pegavam o que eles tinham e não devolviam, faziam ali para suas terras, suas plantações. Acho que ninguém faz isso aqui hoje, né? Claramente. Mas o pecado começa no nosso coração. Aonde começa aqui? Começa na cobiça, começa em desejar aquilo que é do outro. Irmãos, aqui vai um raio-x importante. Aquele pecado, qualquer um que seja, ele começa no nosso coração. Por isso o nosso coração tem que estar sempre diante do Senhor. Todo pecado, qual é o pecado que você já cometeu? Ele começou no coração. Depois ele foi para as suas mãos, para os seus lábios, para os seus olhos, mas ele começou no seu coração. É assim, com o pecado de cada um. E agora, ainda, percebemos que esses homens desfazem da lei de Deus. Sabe por quê? Porque na lei de Deus, quando o povo toma a terra prometida, que lhes é entregue, lembra lá de Canaã? É entregue a terra prometida para eles. Deus proclama o que é chamado de ano do jubileu. Já ouviu falar no ano do jubileu? A cada 50 anos... E não era 50 anos a partir do seu contrato, não. Havia uma contagem de anos. A cada 50 anos a terra deveria ser devolvida para aquela própria família. Então, eles entraram na terra, a terra foi dividida, e aí a cada 50 anos era devolvido para aquela família. O que esses homens que maquinavam o mal estavam fazendo? Eles pegavam a terra, compravam, e às vezes compravam um preço muito menor, e não devolviam a terra. Passava 50 anos, 60 anos, eles continuavam ali. E eles estavam fazendo o quê, irmãos? Eles estavam desfazendo da lei do Senhor. Essa é a questão. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É que Deus está indo contra esse povo. E aqui vem um conceito importante, irmãos. Para você e eu que somos cristãos, crentes, e espero justos diante do Senhor, é uma coisa extremamente importante. Toda injustiça neste mundo, se for injustiça de verdade, ela no final das contas é feita contra o Senhor. Ela é sim contra você, se você já foi injustiçado, se alguém te fez violência, se alguém te comprou e não pagou, se alguém te falou mal, se alguém te xingou, é injustiça contra você. Mas no final das contas, por isso que Deus está cobrando esse povo, a injustiça é contra o Senhor. Nós ouvimos recentemente muitas coisas a respeito dos pobres, dos quais nós precisamos ajudar. Jesus fala que os pobres sempre teremos conosco. Mas a injustiça maior não é necessariamente com uma classe. É quando somos injustos, estamos indo contra o Senhor. Aliás, eu faço um adendo aqui que eu acho muito interessante. A palavra do Senhor traz 4 tipos de pobreza. Não sei se você já ouviu falar nisso. 4 tipos de pobreza que nós vemos na palavra do Senhor. A primeira delas é a pobreza por voto. Tem gente nas Escrituras, e gente que segue a Deus depois, que é pobre, vamos dizer assim, entre aspas, porque quer. Nós vemos, talvez Jesus tenha feito esse voto, não é certo, não digo um voto necessariamente, mas ele fala que não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus talvez fosse pobre, ele era sustentado por algumas mulheres, você sabia disso? Algumas mulheres e certamente outras pessoas ajudavam o ministério de Jesus.
Esse é um tipo de pobreza, do qual nós não precisamos ajudar, porque é um voto, a pessoa quer ser assim. Sabe qual é o segundo tipo de pobreza? Que também não requer ajuda? Pobreza por preguiça. Já ouviu falar disso? Lá em Provérbios fala que há um determinado tipo de preguiçoso que ele não consegue nem colocar a colher na boca. Eu imagino que o autor de Provérbios está aumentando assim, para a coisa ficar bem pior. Mas esse é um outro tipo de coisa que produz pobreza. E ele diz que a este preguiçoso, o seu quintal, a sua terra vai ter só espinhos. Está falando de alguém que não quer trabalhar. Até Paulo, quando fala os Tessalonicenses, ele diz assim: quem não trabalhar, não coma. Olha que coisa interessante, irmãos. O terceiro tipo é a pobreza por meio de desastres naturais. Nós tivemos ontem aqui a chuva, que talvez tenha caído aí na sua casa também, caiu pedras, granizo. Graças a Deus não houve maior destruição, mas existem cidades, às vezes partes de um país, em que há destruição. Vem furacão, vem terremoto, vem enchente, e aquela comunidade, aquele grupo fica pobre, por causa de um desastre natural. Esses somos chamados a ajudar. Mas tem um quarto tipo de pobreza, e é este que Miqueias está tratando. Pobreza por meio de injustiça. Tem gente que é pobre porque outros lhe fizeram mal. Tem gente que padece porque alguém lhe tomou o que tinha. A esses, por isso que eu fiz esse adendo, a esses Deus diz que irá julgar. A esses Deus trará justiça. Eu não estou falando que Deus vai salvar aquele que é pobre por ser pobre, não. Mas Deus está comprometido em fazer justiça no final das contas. Mas sabe o que é pior, irmãos? Nesse raio-x, já estamos terminando ele. É que essa corrupção se tornou inteiramente na sociedade. Se você ler comigo de novo o verso 1, ele fala que aqueles que projetavam o mal nas suas camas, maquinavam o mal, eles faziam a luz da alva. A luz da alva o pratica. O que é a luz da alva? Na luz do dia. Então, quando eu quero fazer algo errado, que eu sei que é errado, eu vou lá no cantinho, escondido, não tem ninguém olhando. Mas quando você faz na luz do dia, é sinal que todo mundo já aceita. Sabe o que é pior do que uma pessoa fazendo algo errado? É uma sociedade aceitando aquilo que é errado. Uma sociedade com iniquidade. Irmãos, nós vivemos numa sociedade assim. Uma estrutura social que diz que o errado é certo. E a verdade é que sociedades e culturas podem se tornar injustas. Podem se tornar injustas. Efésios 5, 11 e 12 fala assim: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. E infelizmente tem coisas que não são mais feitas nem em oculto. Eu tenho que fazer aqui o comentário sobre, por exemplo, o carnaval, que já é óbvio, irmãos? A gente sempre fala mal do carnaval, mas é um exemplo assim, claro, Eu me lembro que eu já ouvi algumas pessoas, até mesmo cristãos, dizendo: não, mas o carnaval é uma festa do povo, toca-se músicas assim, regionais, elogiando o carnaval, dizendo: não, é uma brincadeira. Não, se fosse uma brincadeira é uma coisa, mas eu acho que todo mundo aqui sabe o que acontece no carnaval. Há um turismo sexual enorme, pedofilia, coisas acontecendo à luz da alva, no meio da rua, um enorme uso de drogas, E é algo que a nossa sociedade, aceitou, acha normal, acha tranquilo. Não nós, espero que não nós, Mas tem muita coisa que a sociedade se tornou injusta. E sabe o que é pior, irmãos? Aquele grupo de pessoas estava vivendo o que a gente chama de um avivamento. Eles tinham deixado os ídolos, lembra disso? Tinham deixado os ídolos, estavam indo na igreja, vamos dizer assim, vamos colocar para nós, estavam cantando os hinos, estavam louvando o Senhor, talvez estivessem contribuindo na igreja, fazendo de tudo. Vamos comparar o cenário lá com o nosso tempo de hoje. Naquela época houve o avivamento promovido pelo rei Ezequias. E hoje no Brasil nós temos um crescimento enorme dos evangélicos. Acho que já passamos aí de 35%, não sei se já chegamos a 40% da população. Naquela época só havia idolatria nos altos, que era nos montes. E às vezes nós vemos, infelizmente, idolatria nos altares no nosso dia de hoje. Idolatramos às vezes famosos, cantores, pregadores. Talvez idolatramos essas pessoas. Naquela época existia injustiça com os pobres, neste caso aqui. E hoje, por parte da igreja, existe a aceitação de injustiça.
de corrupção, da corrupção seja da mensagem, da vida de modo geral. Você percebe, irmãos? Não era fácil para o povo que cria em Deus se tornar um povo diferente, porque estava misturado na cabeça deles aquilo que era feito. Para nós também não é fácil. Como igreja, nós temos que ser, lembra que eu falei, a voz profética? Nós temos que ser voz profética. Em que sentido? Não é profetizar o que vai acontecer no futuro, não. É aqueles que sabem o que é certo e que fazem e pregam o que é certo. Corrupção, injustiça, seja da que forma que for, é errado, porque é contra o Senhor. E começa comigo. Quando eu sou injusto, quando eu faço algo que é errado, que é incorreto, eu estou fazendo algo no final das contas contra Deus e não contra você. Ainda que eu menti para você, que eu falei mal de você, ainda que eu deixei de pagar algo para você, que eu fiz algum determinado tipo de violência, mas no final das contas eu estou fazendo contra Deus. Olha que coisa profunda, irmãos. E como igreja nós somos chamados a ser contra todo tipo de injustiça nesse mundo. E qual que é o tratamento que Deus vai trazer? Terminamos aqui o raio-x, e agora o tratamento. Eu não sei se melhora ou piora, porque Deus fala que vai projetar o mal contra essa geração também. É o que Deus responde. Assim como aquele povo maquina o mal, Deus agora projeta também o mal. Mas agora a gente começa a entender pela palavra do Senhor, a partir do verso 3, algumas coisas que como igreja a gente tem que levar no nosso coração. A primeira delas é, aonde reside o poder? Onde reside o verdadeiro poder? Sabe por quê? Porque essa é a questão. Deus está demonstrando aqui que o poder está com Ele. Ah, vocês tomam casa, vocês são poderosos. Irmãos, e existe um poder no homem corrupto, no poderoso deste mundo, que é quase impossível nós mudarmos. Quase impossível. Vamos dizer aqui, vamos juntar todos nós aqui e vamos fazer justiça. Às vezes a gente não vai mover nem 1 centímetro, não é verdade? Talvez você já tentou fazer algo justo, já tentou mudar as coisas, e no final das contas você pensa, eu sou só uma faísquinha no meio disso tudo. Aonde reside o poder? No final das contas não é nos poderosos deste mundo, é no próprio Senhor, porque Ele condena o povo, diz que está projetando o mal. E o interessante é que Deus irá condenar a todos, mas nos profetas, Deus está trazendo a condenação no meio da história. Eu vou fazer isso. E sabia, irmãos, que Deus faz isso? Eu vou dizer de uma compreensão minha. Eu creio que Deus ainda faz isso. Nas Escrituras nós encontramos termos como Deus dizendo que o copo da ira dele se encheu. Você já ouviu esse termo? Lá, olha que palavra interessante, lá quando Abraão estava andando nos povos de Canaã, está em Gênesis 15, 16, Abraão, Deus já havia prometido para Abraão que aquela terra seria dele, ou da sua descendência, e demora mais 430 anos para que o povo de Israel entre na terra prometida. 430 anos, Deus já prometeu para Abraão. Por que demorou tanto? Tem uma palavra lá em Gênesis 15, 16, que fala que aquele povo ainda não encheu o copo da ira de Deus, ou Deus ainda não estava totalmente irado com eles. Parece que Deus é longânimo com sociedades injustas, mas uma hora o copo da ira dele se enche. É isso que nós lemos, por exemplo, no Apocalipse, quando Deus tem o seu copo, fala que Ele derrama o copo da sua ira sobre a Babilônia, sobre governos ruins. Eu creio que Deus ainda faz isso hoje, irmãos. Deus ainda julga governos ruins e injustos, não do modo como gostaríamos, que fosse passar assim em tudo, mas ainda assim Deus faz isso. Por quê? Porque Ele não perde o controle diante de qualquer injustiça e diante de qualquer pecado. Ele responde com quem tem todo o poder. E nós como igreja, o que nós fazemos? A gente pega espadas e... Não. Mas a gente confia naquele que é todo poderoso. Deus ainda vai julgar os injustos. Como igreja, nossa missão é proclamar a mensagem de justiça do Senhor. Que você receba Jesus, viu? Que você tenha Jesus, porque Deus é justo, Ele é o justo juiz. E ainda virá o tempo em que Deus julgará as nações. Lá em Mateus 24 está aquele julgamento das nações, dos bodes e das ovelhas. De alguma forma, Deus julgará toda injustiça. E como nós, como você e eu, nos relacionamos com o poder? E aqui eu faço um adendo também, ou um comentário que começa comigo, mas que todos nós temos que nos cuidar. A igreja, muitas vezes, não sabe lidar com o poder. Muitas vezes não sabe lidar com o poder. Quando nós lemos o livro de 1 Coríntios... Talvez você lembre de 1 Coríntios, sabe do que eu estou falando. Aquela era uma igreja que buscava o poder de Deus.
eles tinham muitos dons. 1 Coríntios 12 tem muitos dons, mas junto com o poder de Deus que aquela igreja tinha. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta, ele não fala que era mentira, mas com aquele poder de Deus, a igreja começou a se dividir. Olha que coisa interessante, a igreja com poder, mas ainda assim com muita briga, com muita dificuldade. Como que a gente olha, como que a gente trata do poder? Primeiro, é Deus quem tomará a frente. Toda justiça que acontecerá nesse mundo, irmãos, será pelo poder de Deus. Então eu e você confiamos no Senhor. Tudo aquilo que veio contra nós, é o Senhor quem vingará. Você lembra dessa palavra? Deus fala, minha é a vingança. A palavra parece difícil, né? Mas sabe por quê? É para que a gente faça como Jesus. Jogue ao justo juiz aquilo que irá acontecer. O justo juiz irá julgar. E outra coisa que nós percebemos é que Deus é sempre bom e justo. Difícil ler esse texto quando Deus fala que irá castigar os perversos e achar e ver que Ele é bom. Mas é que a bondade de Deus sempre está junto com a sua justiça. Deus é bom e é justo. E quando Ele é justo também sendo bom. Sabe por quê? Quando Ele pune aquele que lhe fez mal, Ele está sendo bom com você. Ou mesmo, irmãos, até quando Ele nos pune, Ele está sendo bom com a gente. Quando Deus é justo com a gente, Ele está sendo bom. Hebreus 12 é uma palavra difícil de entender. Demorei para entender, não sei se entendo ainda. Mas ele fala que se nós não somos açoitados por Deus, olha a palavra, se nós não somos açoitados por Deus, é porque somos filhos ilegítimos, ou bastardos, dependendo da tradução. Porque os filhos legítimos são corrigidos por seus pais. Olha que coisa fantástica. Então, quando eu e você somos açoitados pelo Senhor, ou seja, quando passamos por provação, quando o Senhor pesa no nosso coração, quando a gente chora diante do pecado, sabe o que Deus está fazendo? Deus está sendo bom, porque Ele está nos tratando igual você trata seu filho. Quando você o repreende, quando você fala algo para ele, por que você faz isso? Por amor, para que ele cresça, para que ele melhore. Quando Deus nos açoita, também é para o nosso bom, para o nosso bem. É difícil entender isso, né? É bastante difícil, mas o Senhor é bom. Ele continua sendo bom. A palavra diz aqui, que no verso 5, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. É uma palavra estranha para nós, mas é que quando o povo entrou na terra de Canaã, foi lançado sorte para ver qual tribo ficaria com qual terra. Então, lança-se a sorte, não no sentido de como eu posso dizer assim, de aposta, nada disso, mas para ver qual terra ficaria com as porções que foram divididas. E aí é dito assim agora, olha, para estes que foram injustos, eles não serão mais contados entre o povo de Deus, basicamente é isso. Lá no Salmo 1 fala que os injustos não irão resistir na congregação dos justos. E na verdade o contrário também é verdadeiro, os justos estão plantados, como aquela árvore frondosa que tem uma raiz tão profunda que chega até os rios, né? E que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não murcham, não caem. Essa é a diferença daquele que busca Deus e daquele que não busca. Agora vamos aplicar isso na nossa vida, nessa justiça soberana do Senhor, nesse raio-x, né, da injustiça, mas vendo como o Senhor tem nos tratado até aqui. O que você precisa confessar diante do Senhor? O que você precisa abandonar, colocar na presença dEle? Porque uma promessa verdadeira é que na injustiça, na nossa injustiça ou na injustiça desse mundo, a justiça de Deus brilhará. O que você precisa? Em primeiro lugar, o que você precisa se tornar justo como o Senhor pede que você seja? Talvez eu e você precisamos nos arrepender de algum pecado. Quem sabe a gente precise abandonar um pecado que fazemos no dia a dia. E isso fará com que a gente possa ser mais parecido com Jesus. Essa é a primeira coisa. E essa é mais importante. Sabe por quê, irmãos? Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Iremos falar sobre governos injustos, sobre coisas injustas, mas eu não darei conta de governos injustos. Diante de Deus eu darei conta de mim. Então que eu e você sejamos justos. E atrelado a isso, eu tenho uma palavra de profunda esperança. Às vezes nós somos consumidos pela culpa, porque de um lado estão aqueles que podem fazer tudo e nada lhes pesa na cabeça. A isso nós precisamos confessar. Mas de outro lado, talvez esteja, quem sabe é você, que pecou, pediu perdão, mas aquilo fica latejando na sua cabeça.
A palavra de esperança é que quando o Senhor Jesus nos perdoa, nós não temos mais culpa diante do Senhor. Que coisa maravilhosa! A palavra diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento, você lembra disso? E alguém já disse que Ele coloca lá uma plaquinha proibido pescar. Ele lança no mar do esquecimento. Você pediu perdão, você se arrependeu, que Deus lance fora toda a culpa também, porque se Ele é um justo juiz, aquilo que você fez e pediu perdão ao Senhor, está lavado pelo sangue do Cordeiro. Não tem mais culpa. Não carregue a culpa que Jesus já carregou, mas se arrependa por aquilo que você continua carregando. Deixa aqui no altar do Senhor. Vai embora sem isso. Lute para abandonar, porque o nosso Deus, Ele é perdoador e é justo também. A segunda coisa em que podemos aplicar ao nosso coração, quando nós olhamos governos injustos, reinos injustos, e eu posso citar o exemplo, por exemplo, né, da guerra lá na Ucrânia. Talvez você tenha visto, acompanhado a guerra, e às vezes a gente se pergunta, mas está tendo guerra? Ainda está tendo. E nós vemos cenas da guerra, especialmente no ano passado, quando passava muito na televisão, de modo geral, pessoas, idosos, crianças, gente claramente inocente, que perdeu tudo. Às vezes passava foto, é até triste de assistir, foto de criança, de adolescente, e estava ali o pai falando, olha, ele morreu porque atacaram ele, atacaram ali a nossa cidade, e a gente fica se perguntando, Senhor, por que isso acontece? Talvez você já tenha se perguntado, talvez seja essa pergunta que os justos estivessem fazendo aqui, por que acontece injustiça, Senhor? Bom, acontece injustiça porque nós somos maus, porque o coração do ser humano é mau. E o que nos cabe quando a gente assiste na televisão, quando a gente vê uma injustiça, ou até mesmo quando a injustiça bate à nossa porta? Quando algo acontece e nós olhamos falando, isso é injusto o que está acontecendo conosco. Nós precisamos, irmãos, entregar o justo juiz. Aquilo que nos cabe, podemos lutar pela justiça sim, mas tem tanta coisa que a gente não pode fazer. Sabe o que a gente faz? A gente olha para esse texto bíblico e tantos outros e dizemos, o nosso Deus é justo. Ele irá julgar os injustos. Um dia o Senhor irá julgar aqueles que estão fazendo guerra e matando crianças, idosos. Um dia o Senhor irá julgar. E nós confiamos na justiça justa dEle. É difícil dizer isso, mas é a verdade. O Senhor é justo. Assim como Ele perdoa aqueles que se arrependeram e joga no mar do esquecimento, Ele ainda irá tratar com aqueles que estão sendo injustos e maldosos, irmãos. E a terceira coisa, e mais importante de ser dita nisso tudo, é que isso tudo se cumpre em Jesus. Você sabia disso? Toda a justiça de Deus se cumpre em Jesus. Miqueias é um profeta que profetiza 700 e poucos anos antes de Cristo. Ele só poderia ver como sombra. O apóstolo Paulo diz isso. Eram sombras das coisas futuras. Ele não conseguia ver o que nós vemos hoje, irmãos. Você sabia que, em partes, você conhece mais a Deus do que Miqueias? Olha que palavra estranha. Sabe por que você conhece mais a Deus? Porque você conhece Jesus, a revelação máxima de Deus. Em Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade. O Senhor agradou-se de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E aí, algo que Miqueias não viu, nós podemos ver, que essa justiça salvadora de Deus se cumpriu em Jesus. Sabe como que se cumpriu nele? Deus agradou moê-lo. Deus o entregou à condenação que era sua e minha. Em Jesus, o pecado e a culpa pelo pecado foi carregada na cruz do Calvário. Gálatas 3,13 diz que Ele se tornou maldição. Maldição inclusive em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa palavra de Miqueias se cumpre plenamente na pessoa de Jesus. Jesus é aquele que carregou os nossos pecados, por isso podemos ser perdoados. E Jesus é aquele que fará justiça no final das contas. Então, irmãos, no final, não é uma nova regra de vida. No final das contas, para a gente aplicar aqui a nós, não comece pensando, tudo bem, então agora eu preciso fazer isso, talvez fazer uma lista de coisas. Isso até pode ser feito para depois, mas no final das contas, a primeira coisa é, nós somos chamados a amar uma pessoa, a amar Jesus, o justo, aquele que nos justifica, amá-lo e desejá-lo, e isso fará com que a gente seja justo, e fará com que a gente tenha esperança de que no final das contas, o justo juiz irá reinar, e irá fazer com que a gente veja a justiça de verdade. Eu quero encerrar essa palavra com você, trazendo essa esperança ao seu coração. Você pode ser perdoado,
pessoalmente, individualmente. E você pode ter esperança de que o nosso Rei trará justiça a essa sociedade. Mas também uma palavra de desafio para você. Qual pecado você tem acolhido no seu coração? Qual pecado da sociedade você já começou a aceitar? Que eu e você possamos ser justos como Jesus foi. Entregar o justo juiz, mas viver em liberdade de verdade. Viver em limpeza, um coração próximo ao de Deus. Quero orar contigo e te desafio a pedir perdão ao Senhor. Te desafio a confiar no perdão dEle e a sair daqui justificado, né, se ainda assim o necessita. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. E pela palavra de Miqueias, em que nós lemos daqueles homens maus que maquinavam o mal no seu coração. E Deus, eu preciso dizer que eu sou assim. Inúmeras vezes eu maquino o mal, eu penso o mal, eu às vezes antecipo o mal, que muitas vezes não vai acontecer, seja por meio de uma pessoa, por meio de uma situação de modo geral. Algumas vezes a nossa própria ansiedade nada mais é do que o fruto de maquinar o mal. Então, já começo, Senhor, me arrependendo, me enxergando tal como aqueles homens, que talvez, muitas vezes, por nossa vinda à igreja, por nossa espiritualidade, não conseguimos nos enxergar assim. Mas, Senhor, peço perdão por aquilo que faço, por aquilo que penso, e que o Senhor possa limpar o meu pensamento, o meu coração, a minha mente, e oro aqui por cada irmão, Senhor, que nós não maquinemos, não projetemos mal a ninguém, que o nosso coração possa ser de amor, que não haja cobiça em nossas vidas, Senhor, independente se fizermos ou não, independente se já tenhamos feito ou não. Em nome de Jesus, Senhor, oramos para que o Senhor nos purifique, pedimos para que a justiça de Jesus, outorgada por nós, ganhada por nós na cruz do Calvário, possa ser parte do nosso viver, que as pessoas ao olhar para nós possam ver gente justa, porque faz o que é correto, mas principalmente porque ama Jesus, não nos deixa ser enganadores, obstinados, gente ruim, gente de coração endurecido, mas nos faz ser amáveis, gente longânima, gente bondosa, nos ajuda, Senhor, a ser pessoas que têm amor, alegria, paz, tal como fruto do Espírito. Já nos ajuda primeiramente a começar na nossa casa a ser assim, e depois no nosso trabalho, na nossa vizinhança, onde vivermos, Senhor. Clamamos por isso, Pai, mas também nós clamamos por essa sociedade que é injusta. Deus, lá no final das Escrituras, diante da injustiça deste mundo, o Espírito e a noiva clamam Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E, Senhor, esse é o nosso clamor, é assim que clamamos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque sabemos que somente a Tua vinda trará total justiça a este mundo. Mas ainda assim, oramos pelas injustiças que vemos. Ainda assim oramos por aqueles que são reféns da guerra, da violência, da maldade, da injustiça. Oramos, Senhor, até nos colocando muitas vezes como injustiçados perante governos ou qualquer coisa que nos aconteça. Mas oramos em especial olhando para o Senhor, sabendo que o Senhor é o justo juiz. Olhando para o Senhor, entendendo que a vingança ou a justiça virá de Ti e não das minhas mãos. Pai de amor, nos ajuda a confiar no Senhor, esse justo juiz. E obrigado, Pai, porque temos alguém que intercede por nós diante de Deus, que é o próprio Senhor. Temos alguém que é nosso advogado. E, Senhor, aquilo que entregamos diante do Teu altar, aquele pecado que confessamos, até mesmo aquele pecado que já temos confessado, que já temos abandonado, que o Senhor nos livre da culpa também, do peso em nossa mente, porque sabemos que o Senhor já jogou no mar do esquecimento, sabemos que na cruz do Calvário tudo já foi perdoado e quebrado, Senhor, em nome de Jesus, que possamos sair daqui libertos pelo Teu amor e libertos pela tão grande salvação que chegou a nós hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Ministério do Louvor pode vir à frente. Convido você a continuar aí em